A aula do curso de Introdução ao Grego do Novo Testamento. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreve agora, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, tá? Sempre que subir vídeo novo, o YouTube vai te notificar. E deixa também o teu like aí se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou. Deixa aí nos comentários o que você achou da aula, sugestões, e dentro do possível nós iremos te responder. Na aula de hoje nós vamos ver algumas observações importantes sobre as letras do alfabeto grego. Mas antes, eu não tinha mostrado para vocês o livro que nós estamos usando para essa disciplina. É o Noções do Grego Bíblico, do Lourenço Stélio Rega e Johannes Bergman. Tá? O link para a compra desse livro está aí na descrição do vídeo, tá? Logo abaixo aqui do vídeo. Você vai encontrar o link para a compra dessa gramática aí, muito boa, editado pela Edições Vida Nova. Um outro livro que a gente também está usando, nós também estamos usando, é o Koiné, Pequena Gramática do Grego Neotestamentário. É um livro que tem uma proposta mais autodidática. Se bem que esse livro, acho que já não é editado há algum tempo, então é mais difícil de você encontrar. Você encontra ele na internet, só que é um valor um pouco mais caro do que o Noções do Grego Bíblico, mas você consegue ainda encontrar esse livro, tá? Então são esses basicamente a base da disciplina a partir do Noções do Grego Bíblico, mas também estamos fazendo uso do Koiné, tá? Do Pequena Gramática do Grego Neotestamentário. Bom, algumas observações importantes para que a gente possa ter em mente. A partir de agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais na questão da gramática. E como toda gramática, existem regras, né? É impossível estudar gramática e não se deparar com regras. Mas nesse primeiro momento eu não quero que você fique preocupado e apegado com essas questões gramaticais, com essas regras, tá? À medida que a gente for avançando no conteúdo, for aprofundando um pouco mais, essas regras vão ficando mais claras à medida que a gente for tendo contato com novas informações e observando isso no texto. Então, elas vão fazer mais sentido do que estudar apenas isoladamente. Mas nesse primeiro momento eu preciso passar essas informações para você. Bom, com relação às vogais, nós temos 7 vogais na língua grega. Aí você está vendo no quadro, tá? A vogal alfa, o épsilon, o eta, o iota, o ômicron, o y e o ômega. Você deve estar vendo meu cursor aqui, tá? Alfa, épsilon, eta, iota, ômicron, y e ômega, tá? 7 vogais na língua grega. Bom, por natureza, o épsilon e o ômicron, eles sempre são ou sempre serão vogais breves, tá? Eles, por natureza, são vogais breves, o épsilon e o ômicron. Também, por natureza, o eta e o ômega sempre são vogais longas, tá? Com relação às outras vogais, alfa, iota e y, elas apresentam um comportamento um pouco diferente, um pouco instável. Ora, elas são vogais, elas se apresentam como vogais breves e ora elas se apresentam como vogais longas, tá? Então é isso que diferencia essas 3 vogais das demais, tá? Épsilon, enquanto épsilon e ômicron sempre são breves, e eta e ômega sempre são longas, alfa, iota e y podem ser breves ou podem ser longas. Isso vai depender de alguns fatores, tá? À medida que a gente for se deparando com essas situações, nós vamos mostrando isso para vocês. A observação aí embaixo nos diz que as vogais eta e ômega são, respectivamente, as formas alongadas de épsilon e ômicron. É mais ou menos como se você pegasse as vogais e multiplicasse por 2, ou seja, épsilon mais épsilon dá eta e ômicron mais ômicron dá ômega, ok? Nesse sentido que elas são as formas alongadas dessas duas vogais.
Bom, com relação aos ditongos, é a mesma ideia que a gente tem na língua portuguesa, tá? Quando duas vogais se unem e se combinam em apenas um som, então nós temos a presença de um ditongo, tá? Na língua grega nós temos 8 ditongos. Possa ser que você, olhando aí em algumas gramáticas, ou você possa encontrar informação de que exista mais de 8. Mas como nós estamos adotando a gramática do Stélio Rega, nós vamos ficar com 8 ditongos, tá? Então, 8 ditongos na língua grega. O primeiro deles, você observa aí na sequência de cima para baixo, você tem a união de alfa com iota, tá? Que dá o som de ai, como em gaita, tá? Alfa e iota produz o som de ai, como em gaita. Logo abaixo você tem a união de epsilon mais iota, que tem o som de ei, como em peito, tá? Epsilon e iota tem o som de ei, como em peito. Abaixo você tem a união de ômicron e iota, que tem o som de oi, como em coisa. Abaixo você tem o som de y e iota, que tem o som de ui, como em cuidado. Logo abaixo você tem o som de alfa com y, que tem o som de au, como em flauta. Epsilon mais y tem o som de eu, como em neutro. Eta mais y também tem o som de eu, como em neutro. Agora, uma exceção aqui. Ômicron mais y sempre tem o som de u. Ômicron mais y sempre tem o som de u, como em nuvem. E não, no caso, não pronunciaríamos nuvem, mas nuvem. Então, sempre que você encontrar o ditongo ômicron y, ele terá som de u, ok? Como em nuvem. Observe que tem um asteriscozinho aqui no ditongo epsilon y. Ele especifica o seguinte para a gente, que muito embora o som do epsilon seja como o até em português, epsilon, né? Como nosso até na língua portuguesa, no ditongo eu soa como se tivesse um acento circunflexo, tá? Ele vai soar como se tivesse um acento circunflexo. Só uma observação para que você não se confunda, né? Uma vez que quando a gente pronuncia o nome da letra, da vogal apenas ela sozinha, nós pronunciamos como epsilon, né? Como se tivesse um acento agudo. Mas quando ela se encontra com o y, né? Forma esse ditongo, então ela tem o som de eu, ok? Uma outra coisa que ocorre na língua grega é o iota subscrito. Você tem o iota subscrito e o iota adscrito, tá? Na coluna da esquerda você tem o iota subscrito, né? O iota, você tem a vogal alfa, a vogal eta e a vogal ômega. E logo abaixo você tem um pequeno iota subscrito, né? Ou seja, escrito abaixo dessas vogais, tá? Então seria o iota normal, mas ele é escrito abaixo da vogal. Na coluna da direita, você tem também o mesmo iota, só que ele é escrito ao lado, né, adjunto da vogal. Você tem a vogal maiúscula e ao lado da vogal você tem o iota adscrito, perdão. Nesse caso, quando a vogal é maiúscula, o iota ele não aparece abaixo da vogal, mas aparece ao lado, tá? Sempre ao lado direito da vogal. Então, algumas observações. Quando é que o iota aparece, quando ele se pronuncia, quando não se pronuncia. Na verdade, depois de uma vogal longa, né, o iota ele não se pronuncia, tá? Depois de uma vogal longa, o iota não se pronuncia. Além disso, ele é colocado debaixo dessa vogal, né? Sempre ele vai aparecer embaixo da vogal.
Então, no caso, se o iota estivesse ao lado, né, como nós vimos no caso do ditongo, né, o ditongo alfa iota, nós leríamos ai, né, como em gaita. Mas uma vez que o iota aparece abaixo da vogal, como subscrito, então você não lê o iota, o som dele não aparece, ou seja, ele não modifica a sonoridade da vogal, ela permanece exatamente como ela é. Alfa, eta, ômega, ok? Então ele aparece abaixo da vogal, mas ele não vai alterar o som, ele não vai soar como se fosse um ditongo, tá? Então, nesse caso, ele é chamado de iota subscrito. Por quê? Porque ele aparece abaixo da vogal e não vai modificar o som, não vai modificar a pronúncia, não vai soar como se fosse um ditongo, tá? Quando essa vogal longa for maiúscula, como é o caso da coluna direita, o iota ele é escrito à direita dela, chamando-se, neste caso, de iota adscrito, né? Escrito à sua direita. Então, a vogal longa com iota subscrito ou adscrito, ela é considerada um ditongo, tá? Mesmo que o iota não seja pronunciado nesses casos, tá bom? Considera-se um ditongo, tá? Alguns gramáticos vão chamar de falso ditongo, tá? Tem uma discussão, não vou entrar nesse mérito, mas ela também é considerada um ditongo, muito embora o som do iota não seja pronunciado. O iota subscrito ele vai ser importante também, porque ele vai marcar um dos casos da língua grega, que isso aí é um assunto para os próximos capítulos, tá? Para os próximos vídeos. Mas a gente vai ver que a importância do iota subscrito é marcar um dos casos da língua grega, ok? E isso vai ajudar muito quando nós estivermos declinando os substantivos, tá? Bom, as consoantes. Nós temos 17 consoantes na língua grega. E elas se dividem basicamente em 3 categorias. Você pode encontrar outras divisões, outras categorias um pouco mais subdivididas, mas basicamente elas vão se dividir em 3 categorias, né? Você tem as consoantes mudas, e dentro das consoantes mudas, você tem as labiais, tá? Na coluna das surdas, você tem as labiais. Na coluna das sonoras, você tem a labial. Novamente, dentre as labiais, na coluna das surdas, você tem o pi. Na coluna das sonoras, você tem o beta. E nas aspiradas, você tem o fi. Nas guturais surdas, você tem kappa. Sonoras, você tem gama. E aspiradas, você tem ri. E nas dentais, das surdas, você tem o tal. Das sonoras, você tem o delta. E nas aspiradas, você tem o teta. Ok? Observe, por que labiais? Porque você utiliza os lábios para produzir o som de pi. Pi, você tem que fechar os lábios e abri-los para pronunciar o som de pi. Da mesma forma com beta, tá? Beta. Beta. Você precisa fechar os lábios e abri-los para pronunciar o som do beta. No caso do fi, você precisa fechar um pouquinho os lábios. Fi, como se você fosse quase assobiar. Fi, como em filosofia. Então você fecha, não chega a cerrar os lábios, mas fica um espaço para que passe o ar. Quando você pronuncia o fi, tá? As guturais, por que gutural? Porque é um som que você produz na traqueia, na garganta. Então você tem o kappa, né, o som que sai da traqueia, kappa. Ao lado você tem o gama, tá? Gama. E o som da gutural aspirada, ri. Ri. Alguns vão ler como ki. Ki. Você vai encontrar algumas pessoas pronunciando como ki também. Tá? E entre as dentais, você tem dental porque você encosta a ponta da língua no palato, no início do palato e entre os dentes incisivos, para pronunciar o som do tal. Tal, você precisa encostar a ponta da língua no palato, né, logo atrás dos dentes incisivos. Tal, delta, a mesma coisa, delta e teta. Teta. Lembrando que esse teta, ele tem o som do TH do inglês, como em think, thank you, ok?
teta. Você também tem as vogais líquidas, tá? Como lambda, lambda, mi, ni e rho. Lambda, mi, ni e rho. Algumas gramáticas vão colocar nas líquidas apenas o lambda e o rho. E vão colocar mi e ni entre as nasais, tá? Isso pode variar de uma gramática para outra, tá? E líquidas porque tem a ver com a questão da duração do som. Não há uma interrupção na duração do som, como por exemplo, quando você pronuncia o psi, né? O psi, né? Então você tem essa diferença. Lambda, né? O som mi, ni, ro, não há uma interrupção do som. E as sibilantes, né? São aquelas letras, aquelas consoantes que sibilam, que puxam o som do S ali, né? O sigma, o zeta, o xi e o psi, tá? Sigma, lembrando que você tem o sigma com duas formas, mas o som é sempre o mesmo, tá? A diferença é que um vai aparecer no começo e no meio das palavras e o outro aparece no finalzinho, mas o som é o mesmo, não altera, não tem diferença na sonoridade. Então são sibilantes, né? Sigma, zeta, xi e psi, de psicologia. Bom, outras observações. Não se sabe, não se conhece a pronúncia exata do grego koiné, tá? Então, para fins de didática, nós adotaremos a pronúncia erasmiana do humanista Erasmo de Roterdã. Depois você pode até procurar saber mais sobre isso, tá? Mas vamos adotar essa pronúncia nas nossas leituras, tá? Bom, uma observação importantíssima, tá? Com relação a algumas letras. Por exemplo, o gama, tá? Veja que eu destaquei o gama em vermelho aí para você. Então, o gama, antes de uma gutural, sendo ele mesmo também uma gutural, por exemplo, quando o gama aparece antes de gama, capa e ri, ele vai soar como a letra N. Repetindo, quando o gama aparece antes de uma gutural, como gama, o próprio gama, né? O capa e o ri, ele vai soar, ele vai ter som de N. Por exemplo, como na palavra angelos. Angelos, veja que você tem o alfa, ignore esses dois sinaizinhos em cima do alfa, isso aí é tema para a próxima aula, tá? Você tem alfa, gama, gama, epsilon, lambda, ômicron, sigma. Veja que aí aparece o sigma final, tá? Que é a palavra para mensageiro ou anjo na língua grega, tá? Angelos. Então, sempre que o gama aparece antes de outro gama, o primeiro gama ele terá som de N. Houve uma duplicação aí do gama. Então, sempre que ocorrer isso, você ter dois gamas na mesma palavra, um junto do outro, o primeiro gama sempre terá som de N, como em ângelos. E aí você vê a maneira correta de como se lê em português, tá? Eu coloquei para você transliterado, ângelos, ângelos, ok? Temos um segundo exemplo, tá? O gama aparecendo antes da consoante capa, como na palavra ankyra, ankyra, que é a palavra grega para âncora. Então, lê-se ankyra, você tem aí transliterado em português. Um outro exemplo, que eu acho um pouco mais difícil de pronunciar, é quando o gama aparece antes do ri, tá? Você tem um exemplo aí na palavra en rio, en rio. Então, o gama vai soar como N também, en rio.
É o verbo para ungir, tá? Lê-se en rio, ok? A outra observação é com relação à forma do sigma, tá? Então, essa forma que você está vendo aí, que parece aquele Szinho do Sadia, né? Passava aquela propaganda do peruzinho da Sadia. Então, a forma S, essa forma S, ela utiliza-se somente no final de uma palavra. Como você está vendo ali em Angelos, tá? Não aparece aquela outra forma, aparece essa forma que está destacada em vermelho para você. E a forma sigma, destacada em azul, ela aparece sempre no início ou no meio da palavra. Então, tem um exemplo aí, é a palavra syneidesis. Syneidesis. Lê-se syneidesis, que é a palavra grega para consciência, tá? Consciência. Observe que nessa palavra, ela inicia com sigma e já no final você vai ter um outro sigma da mesma forma e depois do eta você tem o sigma final. Então esse tipo de sigma sempre aparece no final da palavra. Ele sempre vai ser a última letra da palavra, ok? Nunca no meio e nunca no início, sempre no final. Então atenção, sigma nunca tem som de Z, ok? A letra sigma nunca tem som de Z. Por exemplo, em português, quando nós temos uma regra, né? Quando o S aparece entre duas vogais, ele se apresenta como som de Z. Por exemplo, na palavra mesa, tá? Mesa, M-E-S-A, mas ele vai ter som de Z, ok? Essa regra não se aplica no grego, ok? S sempre terá som de S. O grego tem uma letra específica que apresenta o som de Z, que é o zeta, ok? Então, nunca sigma terá som de Z. Uma última observação é que, por exemplo, consoantes duplas, né? Consoantes duplas, existem essas consoantes, que elas apresentam um som, né? São consoantes que apresentam um som que parece ser a união de duas outras consoantes. Por exemplo, o xi. O xi é como se você pegasse o kappa mais o sigma, tá? E dá o som de xi, como por exemplo na palavra grega doxa. Doxa, veja a palavra grega escrita aí, doxa, e ela é transliterada em português, tá? Doxa é a palavra glória, é o equivalente grego para a expressão hebraica kavod, tá? Kavod, glória. Então, xi é como se você unisse o kappa e o sigma e dá o som, como também é na palavra que a gente tem em português, né? O táxi, né? É o x, mas tem esse som, esse xi, xi. Uma outra letra que também traz essa impressão de que você tem duas letras ali se unindo para produzir um determinado som é a letra psi, psi, como se você pegasse o pi mais o sigma, tá? E produzisse o som de psi, como no verbo blepso, blepso. Veja ele escrito aí em português, transliterado, tá? Blepso, que é o verbo verei, futuro do indicativo. Bom, e por fim, ficamos por aqui, tá? Nos vemos na próxima aula com mais conteúdo. Se você gostou, deixa o teu joinha. Se ainda não se inscreveu no canal, se é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, tá? Que Deus continue te abençoando e a gente se vê na próxima aula.